Ok, agora começamos de verdade. Então vamos lá. Então a ideia da aula de hoje é o seguinte: a gente vai assistir uma série que se chama Friends, né? Para quem não conhece, é uma série que ela se relata ali do dia a dia, né? Das coisas que estão acontecendo, da vida de amigos e tudo mais. Então é aquele vocabulário ali, cara, bem do dia a dia. Só que olha que legal. Eu achei um canal do YouTube em inglês, depois eu compartilho até com vocês. Eu acho que ele tá aparecendo aqui para vocês agora, né? English in Context. Achei bem interessante. Por quê? Ele pega um pequeno trecho da série, né? Do vídeo e tudo mais. E aí ele vai trazendo, ele vai repetindo algumas expressões que eles usam para tipo, para você meio que fixar melhor, sabe? Para você poder perceber ali a pronúncia, é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante nisso. E também uma coisa que ele faz, ele vai explicando algumas palavras ali que são um pouco fora, que não são tão comuns, ele vai explicando pra gente. Então, isso vai ser algo muito interessante que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, eu vou usar exatamente desse canal do YouTube. A gente vai pegar aqui um trechinho, olha, esse trechinho aqui ele tem seus 4 minutos, é uma parada muito legal, muito ligeira, mas qual é a ideia? Eu vou fazer o seguinte, né? A gente tem esse iniciozinho aqui, See now, I would date this. tá vendo? Só que ele é separado aqui, olha, por partes. Então qual é a ideia? Eu quero assistir com vocês até essa primeira parte aqui, depois a gente vai voltar e a gente vai interpretar tudo o que está acontecendo, tá bom? E aí que vocês vão vir, né? Largando o dedo no chat para poder comentar, para poder dizer a opinião, para poder traduzir junto comigo, para mim saber se o que vocês estão vendo ali vocês estão entendendo ou se vocês não entendendo. Tudo bem? Tranquilo, galera? Tudo certo? Me dá só o seu ok de vocês aí no chat, só para mim saber realmente se está tudo ok. Perfeito? Então, olha só. Show de bola, ó. O pessoal botou aqui, tô perfeito. Então, vamos lá. Esse primeiro pedaço aqui, olha, tem 8 segundos só, tá bom? Então, a ideia é a gente assistir isso aqui agora. Eu vou colocar em tela cheia porque eu acho que fica melhor, né? Dá para ver a legenda aqui. Acho que fica bem mais tranquilo. Então, eu vou colocar agora esses 8 segundos. A gente vai tentar acompanhar. Gente, essa primeira vez agora é a vez mais difícil, tá? Depois as coisas vão facilitando um pouco, mas essa agora é a primeira vez, é a vez mais difícil, tá bom? Então bora lá esses 8 segundos rapidinho. See now, I would date this girl. She's cute. She's outdoorsy. Ok, perfeito. Vamos lá. Antes, eu vou colocar mais uma vez aqui, mas antes de eu colocar, eu quero que você já coloque aqui no chat qual foi a porcentagem que você entendeu. Pô, Marcos, eu entendi 37%, eu entendi 45%. Coloca aqui no chat esses 8 segundos. Qual foi a porcentagem que você entendeu aqui? Vamos lá, mais uma vez esse pedacinho. See now, I would date this girl. She's cute. She's outdoorsy. Ó, e aí, galera? Qual é a porcentagem que você entendeu ali, ó? O pessoal colocou 90, acho que 90. Esse galera tá de boa demais, cara. Sensacional, ó. Lorena que colocou 85%. Interessante, Lorena. Bom demais. Deixa eu ir adicionando o pessoal aqui, ó. Carol, 80% também. Legal. Ninguém entendeu 20%? Que isso? Tá maluco? Ó, Thalita 80 também. Olha, a Rebeca botou 95. Pô, sensacional, cara. Outdoorsing. O outdoorsing é exatamente essa palavra que a gente vai bater, Matheus. É tipo Ó, garoto de todo mundo ficou agarrado naquela primeira palavra, naquela última palavra, né? O outdoorsing, né? Cara, sensacional, See sensacional. now, Então vamos lá. Vamos tentar baby. interpretar isso aqui agora. Primeiro ponto, já que a galera, pô, tá bem aplicada. Ó, Andressa, vem comigo então. Vem comigo aqui, olha. You see Eu sei de um now, encontro. I would date this girl. Eu quero que você coloque no chat agora aqui qual seria a tradução que você colocaria para essa frase. Qual é a tradução que você colocaria para essa frase aqui? Escreve aqui para mim no chat, por favor. Júnior, tô te esperando, hein? Ó, you see now, you see now. Acho que bem mais tranquilo. Só que uma palavra que eu quero bater aqui um pouco é essa palavra ali, I would, e a palavra date. Quem sabe o que significa essa palavra date aqui? Porque date, às vezes, a gente pensa em data, né? Júnior, tu sabe o significado dessa palavra, do date? Aqui, ó. Bruno colocou. Ou você não conhece, Júnior? Agora veja isso. Eu ia falar encontro mesmo. Encontro? Ah, perfeito, cara, É. perfeito. Olha,
Porque a gente pensa de date, né? Ah, vou ter um date com um boy, né? Ou vou ter um date lá com a gatinha e tudo mais. Pô, sensacional. Mas olha só, a palavra date, aqui, ela não é. Porque para pra pensar, o substantivo, a palavra encontro, ela é um substantivo, correto? O encontro. Aqui, ela é um verbo. Olha só que loucura, hein? Então, olha só. Essa palavra date, ela vai indicar que você também pode usar ela, tá? O date de vocês não tá errado, tá bom? No sentido de, tipo, pô, cara, tem um date e tudo mais. Tá certo também, não tá errado. Só que a palavra date também, ela pode significar namorar, como um verbo. Olha só. Acho que eu choquei uma galera aqui, hein? Acho que a galera do 80% agora caiu para 75 ou eu já sabia isso aqui? Deixa eu ver nos comentários aqui, ó. Ó, a galera já colocou. You see, você viu? Eu encontraria essa menina. Ó, a Joyce colocou, eu encontraria. Joyce, pô, sensacional, Joyce. Vou pegar essa tua frase aqui para poder citar ela. Esse encontraria, pô, eu já adorei, Jô, porque você já entendeu o papel do would. Esse would aqui que vocês estão vendo, tá vendo essa palavrinha linda? Eu costumo dizer o seguinte: ele vai dar o finalzinho ia para os verbos. Como assim, Marcos? O final ia para os verbos. Para pensar. Pensa no verbo like. Like significa gostar. Quando eu falo I would like, eu vou estar traduzindo isso Eu aqui como gostaria. eu gostaria. Perfeito. Exatamente. Por exemplo, vou pegar um outro exemplo. O live. Live significa morar, né? Ou viver, dependendo do contexto. Quando eu falo I would live, eu moraria. Então, é isso que eu tô falando quando ele dá esse ia. Eu gravei assim, cara, e eu acho a forma mais prática e mais direta de você aprender. Quando tu coloca esse would, ele dá a ideia de ia, ele dá esse final ia pro verbo. Só que ele sozinho não vai ter ali uma tradução. Ele precisa estar com um verbo. Por isso que eu falei que o date aqui nesse caso, ele não é um substantivo. Ele é um verbo, né? Porque a palavra date, no contexto que o pessoal colocou aqui, Jô, ele seria encontrar, né, como substantivo, mas aqui ele está funcionando a ideia de namorar. E aí, no seu caso, Jô, se você quisesse falar essa frase, eu encontraria, o verbo encontrar, a gente usaria o meet. Então, ao invés de você colocar I would date, você mudaria para I would meet. Entendeu? Tudo bem? Eu vou até citar aqui, olha. I would meet this girl. E aí daria a ideia de eu encontraria. Perfeito? Ó, Show. a Brenda colocou eu namoraria. Perfeito, Brenda, porque se would, ele dá esse final ia. Sensacional, Brenda. Matheus colocou. Ó, veja bem. Eu namoraria essa garota. Ok. Matheus, aqui o eu namoraria essa garota, tá? Sensacional. Andressa, a mesma ideia ali, tá bom? Esse eu teria um encontro. Cara, aqui tu foi até além, Andressa. Adorei muito, muito, muito a tua frase. Que é o seguinte, Andressa. Esse eu teria. Perceba, tu tá pensando no verbo ter, correto? E Andressa, como é que seria o verbo ter em inglês? Tu sabe? Pode ligar o microfone, tá, Andressa? Não tem problema não. Mas a gente usaria, eu não sei se a Andressa tá um agora, né? Às vezes cai assim, tá tudo bem. Mas a gente usaria, ó, Nilo colocou aqui, ó. A gente usaria o have, exatamente. Então, Pois é. pode falar. Sim, eu falaria have também. É porque eu fiquei nervosa, que foi uma pergunta logo, Ai, aí eu fiquei. que Mas deu delícia! certo, já Não, lembrei. não. Perfeito, Andressa, sem problema nenhum, tá bom? Sem problema nenhum. A ideia dessa aula é exatamente isso. A gente conseguir já, pouco a pouco, ir controlando o nosso nervosismo, tá? Então, você escrever assim, cara, de bate-pronto, é muito importante. Porque a ideia é exatamente essa, Andressa. De pouquinho em pouquinho, você vai mitigando esse nervosismo e você vai ficando mais tranquila para poder escrever, tá bom? Mas não desista, mantém, tá? O teu erro aqui é muito importante porque a gente vai aprendendo com todo mundo. Todo mundo tá aprendendo junto. Então, isso aqui é muito importante, tá, Andressa? Então, ó, esse eu teria um encontro seria, então, o I would have, porque tu tá usando o verbo have de ter. Então, o teria, I would have. Galera, todo mundo conseguiu entender esse papel do would aqui? Tudo bem? Tranquilo? É, pai, eu namoraria. Show de bola. Perfeito, ó. Nilo colocou que não sabia. Ó, veja bem. Perfeito.
Eu traduziria esse you see para um veja bem, né? Eu acho, eu gostei dessa ideia do veja bem. Gostei muito. Eu teria um encontro. Ó, I would quase caiu nesse have. date, mas lembrei na hora. Muito bom, Matheus. Gente, sensacional. Então todo mundo pegou aqui, né? Eu teria um See now, encontro. see now, I I would would date this have. girl. Agora, a gente vai para outra linha de raciocínio. Eu quero que tu foque muito no listening agora. Se concentra nesse listening para tu tentar repetir exatamente como ele pronuncia, tá bom? Aí, só para não ficar bagunçado, eu só I vou pedir would pra, have. né, desligar o microfone, porque aí, senão, né, fica I um would. carnaval aqui do caramba, né? I would meet. Eu Mas encontrei. coloca aí para mim. I would have. Eu vou botar aqui agora o áudio e aí você se concentra muito nessa pronúncia dessa frase. Tudo bem? Ó, vamos lá. See now, I would date this girl. You see now, I would date this girl. Perceba que I would date. O que que acontece aqui, galera? É o seguinte, técnica, macete para você poder, tipo, agilizar o teu speaking o mais rápido possível, tá bom? Perceba nessa palavra aqui, olha, você tem o would terminando com o quê? Com D. Você tem o date começando com que letra? Com D. Tu vai pronunciar as duas? Não. Você vai pronunciar só uma. I would date. I would date this girl. Pegou a ideia? Olha como é que eles já vão comendo, né? O que que seria uma palavra I would date? Vira como se fosse uma só. Would date. I would date this girl. Presta atenção nisso aqui. Mais uma vez, ó. See now, I would date this girl. I would date this girl. Todo mundo conseguiu ouvir esse I would date this girl? Tudo bem? Me dá um ok aqui no chat só para mim saber. Perfeito, perfeito. Vamos lá, vamos continuar. She's cute. She's outdoorsy. She's cute. She's outdoorsy. E aí, qual seria a tradução dessa delicinha aqui, ó? She's cute. She's outdoorsy. Ela é fofa, né? Acho que o cute todo mundo conhece. O cute, ele vai dar a ideia de fofa, né? Então, she is cute. Ela é fofa. Bem tranquilo. Todo mundo agarrou no outdoorsing, né? Aí olha só que legal desse canal que eu falei pra vocês, que é o seguinte, olha só o que ele faz. A person who likes to spend time in the open air. Perfeito. Então ele traz a palavra outdoorsing, aí ele traz a explicação do que é um outdoorsy. Alguém consegue explicar aqui o que significa essa tradição de outdoorsing? Outdoors é uma pessoa que gosta de fazer atividades ao ar livre. Não necessariamente atividades. Não necessariamente, né? Ela gosta Pô, de passar tempo. Tipo, que gosta de ir pra rua, né? Tipo, gosta de passear, gosta de sair, né? Não necessariamente o fazer atividades, tá? Que aí a gente teria talvez uma outra palavra. Pegou, Matheus? Tudo bem? Eu aham. deduzia que era passar o tempo só porque eu não conhecia o verbo que tá ali. E aí eu falei, putz, não é fazer alguma atividade que eu conheça. Então ela deve Aham. passar o tempo lá fora. Só. Passaram um tempo, né? Não, exatamente, ele vai dar essa ideia, né? Então, ó, voltando à frase, she's cute, she's outdoorsy. Então, tipo, quando a pessoa fala que ela é outdoorsy, o que que ela tá dizendo? Ela tá dando a ideia de, tipo, cara, ela gosta de sair, ela gosta de, tipo, não é aquela pessoa que gosta de ficar em casa, né, basicamente. É a pessoa que gosta de sair, tá bom? Então, She's out. voltando aqui, ó, See a now, I frase. would date this girl. She's cute. She's outdoorsy. A person who likes to spend time in the open air. She's outdoorsy. Hey, I got a question. Pegaram a ideia? Então, tipo, she's cute, she's outdoorsy, tudo bem? She's freeware. Nilo, essa é forte demais. Muito bom, she's free air. Olha, essa. É porque o que é que acontece? Ali eu fiquei na dúvida o que seria open air. Ok. Open air. Isso, Entendi. O open air, pensa tipo em lugares abertos. Open air de ar aberto, com ar livre. en- Lugares e ar. A entendi. gente traduziria, eu acho que talvez a melhor forma que você fez, que seria o free air aqui, que dá a ideia de ar livre. Cara, sensacional. Entendeu? É, Então, o beleza, open air. entendi. Na frase. Pode falar, Bia. Ui, perdão.
É porque na frase ficaria, tipo, ela é fofa, ela é aventureira? Ou, tipo, ela é fofa, ela é saideira? Caramba, cara, olha, e que esse saideira dá um negócio, né? Também, né? Mas eu indicaria, tipo, mais na ideia de saideira. Tipo, ela é fofa, ela gosta de ficar em lugares abertos. Ela gosta de sair, de ir pra um parque, de se divertir e tudo mais. Entendeu? Não seria Entendi. uma, tipo, de aventureira, né? Tipo, de gosta de aventura, assim. É mais realmente uma pessoa mais saideira. Eu usaria essa ideia, tá? Ó, e vamos Open pra próxima, air. que ainda tem She's muita coisa. outdoorsy. Aí é isso que eu falei. Júnior, tá comigo? Olha só, foi isso que eu falei, olha só. A gente fez, cara, exatamente 11 segundos. Já é 8h30, quase. Olha só que loucura. 8 segundos, olha o quanto de conteúdo que a gente já foi, tipo, agregando. Por isso que eu falei que essa é uma série muito legal. E eu ainda gostei mais desse canal, porque esse canal ele traz essas explicações. Eu achei sensacional. Eu vou compartilhar com vocês depois lá no grupo. Hey, I got a question. Aí ela Likes to falou, spend time in the open air. She's outdoorsy. Hey, I got a question. ela fala, I got a question. Ó, eu quero ver quem sabe desse I got aqui, né? I got a question. Porque o got, cara, aqui, ó, got, quando falam pra mim de got, eu penso em Game of Thrones, né? Infelizmente teve um final horrível, mas, né, eu penso em Game of Thrones. Júnior, tu assistiu essa série toda? Eu não acredito, Júnior. Tu assistiu? Me conta isso agora. Eu assisti, cara, eu assisti essa série, mas eu não gosto do conteúdo dela, assim. Mas você foi Eu forçado? acho muito chato. Você foi forçado a assistir ou foi por livre e espontânea vontade? Foi, entendeu? Não foi porque eu queria. Ah, entendi. Faz sentido. Ó, Eu mas também agora, comecei a assistir essa série, só que eu também achei meio chato. Tipo, eu falei, nossa, não acredito que é só isso. E o pessoal vive hypando essa cara, série. eu acho, assim, tipo, é uma série interessante, mas eu acho que ela é muito hypada, né? No nível que quando, tipo, tu espera algo talvez a mais, mas, né, ela tá ali, né? Tá no plano ali, né? Eu Eu acho que, acho. eu acho que é geracional. Minha geração adora. Geracional. Poxa, Nilo, eu concordo plenamente com você, cara. Por exemplo, eu tenho duas amigas, uma acho que de 33, 34, outra de 31 agora, que, cara, elas, assim, elas amam. As festas de aniversário delas, todas têm que ter alguma coisa de Friends. Assim, tipo, muito. Aí eu, que já sou 28, eu sou o primeiro. Eu sou o depois do Milênios, né? Esqueci agora que é Milênio, gente. Nilo, me ajuda. Depois da geração Milênio, vem? Esqueci agora. Assim, Oi? não Não, faço ideia. eu esqueci agora depois do milênio, gente. Mas eu sou o primeiro ano que vem depois da geração do Nilo, por exemplo, né? Eu sou depois da primeira geração. Eu já não sou tão fã, né? Aí a galera também, já mais da minha idade, já não é tão fã. Nilo, eu concordo muito com você que pode ser uma pegada bem geracional mesmo, tá? Faz muito sentido. Mas ainda tem aquela galera que gosta ainda também, né? Mas de boa. Ó, pessoal aqui, ó, I got a question. Eu tenho uma pergunta. Cara, pô, perfeito. Ó, Matheus colocou You Know Nothing, Just Know. Que isso, cara? Pô, trazendo várias ideias aqui, eu gostei muito. O ruim da série é o final, mas fora isso, a série foi boa. Cara, o I got a question, exatamente. Eu tenho uma pergunta. I got a question. Eu tenho uma pergunta. Não quando você quer perguntar, né? Quando você quer fazer uma pergunta, perceba, né? A gente usa I got a question, tá bom? E aí, por quê? Às vezes a pessoa pensa que esse question é questão de questão, né? Tipo, mas não é, gente. I got a question seria tipo, eu tenho uma pergunta para fazer. Quando você quer falar que você tem uma dúvida, a gente usa I have a doubt. I have a dot. A gente pronuncia, esse B ele é mudo. Então a gente fala I have a dot, tá bom? A gente não fala I have a question para dizer tipo que eu tenho uma dúvida. A gente usa I have a dot. E quando eu tenho uma pergunta para fazer, I have a question. Tudo bem? Eu sei que isso aqui e isso aqui me atrapalhou pra caramba, tá? Eu lembro que na época, tipo, eu achava que question era a ideia, tipo, quando eu tenho uma pergunta. Mas não, have a dot, tá bom? Nilo, geração Z, perfeito. Eu sou o primeiro ano da geração Z, tá? Mas assim, Professor, eu me vejo muito mais como milênio, Nilo. Assim, total. Pode falar. Bia? você pode explicar de novo? Claro, meu amor, com certeza, com certeza. Ó, a gente tem. Porque muitas das vezes, Bia, quando a gente fala assim, eu tenho uma pergunta, a gente pensa direto, tipo, do I have a question, né? Porque question
pergunta, tananã, a gente associa muito isso. Eu já vi muitos alunos errando, fazendo essa associação, Bia. Só que quando a gente fala, tipo, I got a question, como ela usou aqui, ou você poderia usar também sem problema, I have a question, no sentido, você está dizendo que você tem uma pergunta, você não tem uma dúvida. Entendeu? Tipo, por exemplo, você levantou o braço aqui agora e falou: Ah, Marcos, eu tenho uma dúvida. Você não vai falar I have a question. Você vai falar I have a dot. Pegou a ideia, Bia? Ah, tá. Agora Pegou eu a ideia? entendi. Quando a gente Diferença entre uma dúvida e uma E uma pergunta. pergunta, exatamente. Então, quando eu tenho, tipo, eu tenho uma pergunta, exatamente, eu uso a question, entendeu? Quando eu tenho uma dúvida, eu uso dot. Tudo bem? Dot tem D de dúvida, acho que dá para se ler ali bem tranquilo, né? Aí ela faz a pergunta If dela. you had to pick one of us today, Ó, essa aqui é muito boa. If you had to pick one of us to date. If you had to pick one of us to date. Coloca aqui no chat pra mim como é que você traduziria esse pedaço. Esse pedaço aqui eu acho mais difícil, hein? Eu acho um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. Quero saber como é que você colocaria aqui para traduzir. If you had to pick one of us to date. Primeiro pedaço que eu quero trabalhar aqui é o seguinte. If you had. Esse had aqui, a gente já vai trabalhar, para quem está começando agora, ainda está no início, a gente tem verbos no presente e a gente tem verbos no passado, né? No inglês ele é muito tranquilo com relação a isso, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem o verbo, quando a gente migra os verbos do presente para os verbos no passado, a gente vai ter dois caminhos, né? Eu vou colocar assim, duas linhas. A gente vai ter os verbos regulares, né? Que aí eu acho que é uma criação mais divina, assim, né? Porque os verbos regulares, você pega o verbo do presente e você bota ed e ele fica no passado. Então, por exemplo, você vai ter walk virando walked. Quando eu penso em verbos regulares, nunca me vem nada na cabeça, né? Você vai ter work sendo worked. Então, work, trabalhar. Worked, trabalhou, trabalhei, trabalharam. Walk, andar. Walked, andou, andei, andaram. Então você tem essa linha. E aí, né, seria fácil demais se fosse só isso, né? Seria um pudim. Mas a vida não é um pudim, como, né? Acho que quem viu no meu Instagram hoje viu que a vida realmente não é um pudim. Você tem os verbos irregulares. Os irregulares é o seguinte: não tem padrão. É tipo, dane-se, né? Ah, qual é a regra? Não tem, ó. Vai com Deus, basicamente. Então, por exemplo, você tem aqui, ela usa o verbo had. O que é o verbo had, Marcos? Para quem nunca viu. Had é o passado do verbo have. Entendeu? Olha só que loucura. Qual é o padrão aqui, Marcos? Não tem. Eles tiraram o V e o E colocaram o D. Um que a galera nunca lembra. Passado de go. Gente, não tem nada a ver, né? Passado de go, o pessoal meteu went. Então, go, ir, went, fui. Olha só que loucura, né? Não tem um padrão ali, entendeu? Sleep. Sleep, a gente traduz como a tradução de sleep seria slept, né? Eu realmente, assim, eu tenho meio que um trauma que eu aprendi muito rápido esse slept, que foi o seguinte, né? Na minha infância ali, né? Sempre foi, para mim, um castigo dormir de tarde. Então, olha só, eu associei como o dormir como um castigo, porque slept, para mim, lembra de chicote estralando, slept. Não, eu não apanhava para dormir, tá? Não chega tanto. Mas era sempre o castigo, né? Minha mãe, quem me botava de castigo, me botava para dormir. Porque eu não conseguia dormir de tarde, gente. Sempre tive essa dificuldade. E aí eu gravei assim, tipo, sleep, slept, escostralando, castigo, dormir, pronto. Tem coisas que a gente vai aprendendo palavras que é muito assim da nossa cultura, da nossa vivência, né? Eu tenho certeza que alguns vão ter facilidade de aprender certas palavras que outros não vão ter. E isso é prática, gente. Isso aí não tem muito pra onde correr, não. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui, ó. Olha, Nilo colocou: se você tiver que escolher um de nós pra namorar. A Rebeca botou: se você fosse escolher um de nós para namorar. Pô, cara, sensacional aqui, olha. Perfeito. Essa ideia do pick, ele vai dar a ideia de você escolher, né? Então, if you had to pick, como eu já coloquei esse have com a ideia de teve, o had vai dar o passado. Se você tivesse que escolher, One of Us. One of Us. Me lembra muito aquela série também, The Last of Us, né?
Olha só, né? The Last of Us, One of Us. O One of Us seria um, né? O one de nós, um entre nós. The Last of Us seria o último de nós. Olha só que interessante aí, né? Para quem conhece a série, para dar aquela ideia. Então, if you had to pick one of us to date, perfeito, gente. Agora vocês traduziram já o date como a ideia de namorar. E aí, vamos lá, para a próxima. Who would it be? Who would it be? Como é que a gente traduz isso aqui, pessoal? Coloca aqui no chat, eu quero ver o pessoal escrevendo. Jô, Júnior, Lorena, Matheus, Nilo, Osório. Osório, não vi você aqui ainda, não vi suas letras aqui ainda, Osório. Vamos lá, Stephenson. Who would it be? Who would it be? Esse would de novo aqui, né? Esse would de novo aqui, fazendo o papel dele sensacional. Por isso que eu quis bater nesse would primeiro. Por quê? Ele tá sendo muito usado aqui. Muito usado. Então ele é muito importante. Who would it be? Ó, todo mundo sabe que o who significa quem? Sensacional. O verbo to be aqui, ele dá a ideia de seria, né? De ser, de estar. Mas como ele tem o would, ele vai fazer esse papel de seria. Gente, sensacional. Muito bom. Então, esse who would it be vai dar a ideia de quem seria. Sensacional. Vamos ouvir agora essa parte, já que a gente conseguiu traduzir. Vamos tentar ouvir para a gente poder tentar pegar os detalhes da pronúncia. Perfeito? Vamos lá. Hey, I got a question. If you had to pick one of us to date, who would it be? Viu como é que ela fala muito rápido? If you have to pick one of us to date, who would it be? Esse who. Aí, deixa eu só voltar esse pedacinho aqui para poder mostrar como é que eles juntam isso aqui, olha. Se a gente fosse ler ao pé da letra ali, né, William? A gente falaria assim, William. Who would it be? Correto? A gente falaria assim, né? Tipo, se a gente fosse ler ao pé da letra. Só que vocês perceberam, cara, que não sai desse jeito, né? O inglês americano, ele é mais direto, né? Esse som de T, ele vira aquele som de R, né? Que ele junta isso aqui, ó. Who, ele fala sozinho, separado, mas aqui ele fala would it be, would it, esse would it, que eu já tô falando aqui, já tá o would com it. Por quê, Marcos? Porque esse would termina com uma consoante D e o it, ele começa com uma vogal. Então, quando você tem esse padrão, você junta as duas palavras. Então, você junta o would com it, tá bom? Ah, ok. Olha, a Brenda perguntou o seguinte, Marcos, esse it aí, ele tá aí por quê? Brenda, no inglês, a gente sempre precisa ter o sujeito das orações, sabe? Não é igual no português, que a gente tem, por exemplo, uma oração sem sujeito. Eu vou te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Esse exemplo aqui é um pouco mais complexo, mas eu vou te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro, Brenda. Que é o seguinte: quando a gente vai falar assim, pô, Brenda, choveu hoje, sabia? Vou escrever assim, ó, pô, Brenda, choveu hoje. Quem é o sujeito da oração? Não tem, né? Choveu, né? Quem choveu? Choveu, né? No português, a gente tem essa. Desculpa atrapalhar, rapidinho. Tipo Opa, assim, quando a gente tem isso de pode oração falar. indeterminada, normalmente é fenômeno da natureza. Mesmo quando Perfeito. for fenômeno da natureza, que é o que a gente Então, usa em português, exatamente esse ponto que eu vou entrar, não tem Brenda. a gente, Rebeca, a perfeito. gente usa o Exatamente it esse também. ponto que eu vou entrar. Olha só, A então, gente, choveu hoje, quem choveu, não choveu. Exatamente, fenômenos da natureza, a gente não tem o sujeito ali, né? Então, no português, Brenda, isso acontece, isso é super normal, super tranquilo. Só que no inglês, a gente precisa ter o sujeito. Então, pô, mas quem seria o sujeito de choveu, né? Sobra o it, que o it é pra coisa, entendeu? Então, sempre quando a gente tem que ter um sujeito ali numa oração sem sujeito que a gente teria no português, a gente mete esse it. Então, por exemplo, se eu fosse colocar choveu hoje, eu colocaria assim: It rained today. Como é que você traduziria, Brenda? Choveu hoje, né? Não colocaria tipo um isso choveu hoje, né? Mas gramaticalmente, Brenda, ele precisa estar ali. Entendeu? Então, esse aqui, who would it Entendi. vai dar a ideia, tipo, é exatamente esse sujeito que talvez no português essa frase ficaria sem sujeito, né? Tipo, na ideia de quem seria, né? É uma pergunta, mas no inglês a gente precisa ter esse sujeito ali. Tudo bem, Brenda? Entendi, obrigada. Tranquilo? Tamo junto, tamo junto. Então, who would it eu be? ainda continuo com a dúvida do it. Tipo Como assim, assim? quando a Vamos lá. gente tem uma
uma oração que ela não tem um sujeito determinado, a gente ainda vai usar o it, porque, por exemplo, quando a gente, aquele venderam-se casas, Uhum. aí vai colocar o it? Ah, ok. Não, mas tipo, venderam-se casas, e o sujeito ele tá oculto. Ele não é sem sujeito. Tipo, eles Ele ainda venderam. é indeterminado, porque a gente não sabe quem. Mas é aí que eu tô tentando entender, porque aí a gente não consegue colocar nem o she, nem o he, não tem um Ah, sujeito. Ele é indeterminado, ele é entendeu? indeterminado. Só que no inglês você precisa colocar um sujeito nas orações. Entendeu? Então, por exemplo, eu não conseguiria escrever venderam-se casas. Eu precisaria ter um eles venderam, ou ela vendeu, ou ele vendeu, ou teria alguma coisa assim. Entendeu? A única forma que você não coloca sujeito seria quando você vai dar ordens, no sentido de imperativo. Então, frases imperativas a gente não tem sujeito, Rebeca, no inglês. Por exemplo, Perfeito. limpa a geladeira, limpa o carro, faz aquilo. Isso aí você não precisa ter sujeito no inglês. Mas todas as outras orações a gente tem essa obrigatoriedade da gente ter em inglês. Pegou, Rebeca? Tá bom, obrigada. Tranquilo? É Peguei. assim, bota o sujeito e tudo certo. Entendeu? Perfeito. Bora lá, galera. Who would it be? If you had to pick one of us to date, who would it be? Aí aqui o que eu acho mais legal, ele repete pra gente. Pra quê? Pra você poder focar no listening. I don't know. Me neither. Ó, essa Us frase. to date, who would it be? I don't know. Me neither. Pronto. Ela fala o seguinte: I don't know. Acho que I don't know aqui pra todo mundo tá tranquilo, né? I don't know. Eu não sei. Mas o que eu acho mais interessante aqui é que eu tenho quase certeza que todo mundo conseguiu entender o me neither, mesmo se você nunca viu esse me neither. Ou eu tô errado? Como é que a gente traduziria esse me neither aqui que ela falou? Por uma questão de contexto, né? Júnior, como é que você traduziria esse me neither aqui? Olhando aqui a frase, Júnior, assim, tipo, como é que você pensaria aqui em traduzir isso aqui? Eu também? Nenhum? Me neither, da ideia de nenhum. Ok, o neither, né? Olha, legal, Júnior, legal. Aqui, eu acho, eu vou dar aqui, agora aqui duas explicações bem interessantes sobre essa ideia do me neither e porque a gente também tem o to. E aí, por exemplo, eu vou perguntar aqui, Nilo, né? O nem eu, né? Ou a Andressa colocou aqui também, eu também. Mas, Nilo, por que a gente não colocou, por exemplo, um me too, para dar a ideia de um eu também ali, né? E a gente colocou me neither. O que que você acha do motivo aqui, Nilo? Tipo, por que não entrou um me too ali, que seria bem mais prático, né? Bem direto. Ela preferiu botar um me neither. Marcos, essa resposta aí eu não faço ideia, porque ela preferiu colocar me neither e não me too. Seria bem mais fácil, né? Seria mais Bem mais fácil, compreensível. né? Eu acho que bem mais prático, assim, né? Tipo, Sim, eu acho que até que é muito mais conhecido, né, Nilo? Por com exemplo, sei certeza. lá, eu gosto de usar muito a frase tipo, de I love you, que é todo mundo, bem universal, todo mundo conhece, e o I love you too. Né? Então, esse Uhum, to no final dá essa ideia de eu te amo também, também, né? Então, o to no sim, final da frase, esse to com dois O, ele vai dar essa ideia de também. também, Flávia, já dá para você usar com seu marido, hein? Quando ele meter um I love you, você já sabe. I love you too. Entendeu? Coloca o to no final, ó. Bola pra rede, tá tudo certo. Entendeu? Então esse to, ele dá a ideia de também. Só que aí entra um ponto bem interessante. A gente vai usar o to quando a gente estiver em frases afirmativas, Nilo. Olha só que interessante isso aqui. Então, quando a gente está em frases afirmativas, a gente usa o me too, nesse caso, né, para poder dar a ideia de também. Mas quando a frase ela é negativa, a gente usa o neither. faz sentido. Olha só que legal, né? Mas o que você colocou aqui, Nilo, pô, foi sensacional. Porque você traduziu o me neither como nem eu. Pô, tu cravou aqui, tu matou. Entendeu? Dá para traduzir eu também? Dá para traduzir eu também. Mas como tu botou nem eu, tu diferenciou. Entendeu? Então você pode pensar no me too como eu também. E eu traduziria o me neither como nem eu. Entendeu? Então, por exemplo. Era o que eu falaria. Eu posso falar assim para você, Nilo. Nilo,
Você tem que concordar comigo, tá? Mesmo se você fez. Nilo, eu não fui pra academia hoje. Nem eu, Perfeito. Nilo, eu não comi sorvete hoje. nem eu. Pegou a ideia? Então, nesse caso, Sim. Nilo, como a frase, ela tá. E aí, pensando em inglês, por exemplo, Nilo, I didn't go to the gym today. Tu usaria Eu tô tentando. Mineira. me neither. Isso aí, perfeito. Nilo, I didn't eat ice cream today. Mineira. Me neither, exatamente. Então, quando a minha frase é negativa, tu usa o me neither. Quando a minha frase é positiva, me too. Me too, Galera, ok. fez sentido isso aqui? Tudo bem? Esse me neither e me too, ele é muito legal. Então, por que ela tá usando me neither aqui? Porque o cara meteu um don't, né? I don't know. Ela falou, né? I don't know. A outra falou, me neither. Por quê? Porque a frase que ela tá concordando, né? Tá negativa. Show de bola? Teacher. Pode falar. Bia. Então, se ela falasse I know, a resposta seria me too? Poxa, perfeito. Isso aí. Muito bom. Júnior, vamos lá. Fala pra mim, Júnior, o que que você não pegou aqui, que aí a gente vai te explicando, tá? Porque esse aqui realmente é meio chatinho. Bia, Não, eu achei difícil só a teoria o falada, pensamento, mas né? eu consegui pegar. Ah, show de bola, Júnior, show de bola. Cara, eu entendo perfeitamente. Porque no início, Júnior, é tipo, tu tem que pensar, pô, ela falou positivo, ela falou negativo, ela meteu um não ali ou não, né? Tipo, a gente fica meio que tipo, uso me too, uso me neither, uso me too, me neither. Né? Dá desse raciocínio meio crazy assim, né, Júnior, na cabeça. Mas, cara, você super se acostuma, tá bom? No início, eu pensava muito também, tipo, cara, meti me neither, meti me neither, meti me neither. E aí depois você meio que só segue. Então, por quê? Porque eu raciocinei o seguinte, Júnior. Eu traduzi o me too como eu também, e eu traduzi o me neither como nem eu. Cara, na minha cabeça fez tipo, boom, pronto. Porque aí eu separo os dois. Então, quando tu pensa assim, Júnior, pronto, simplificou a tua vida. Entendeu? Tirei as dúvidas. Mais alguém com dúvida aqui? Tudo bem? Tudo certo? Ó, show de bola, show de bola. Ó, a gente pegou até esse pedaço. Eu vou voltar. A gente fez 23 segundos, né? Eu vou voltar agora para a gente poder ouvir tudo de novo. E aí eu tenho certeza que tudo vai ficar muito mais claro agora para vocês. Vamos lá. Quem tava ali no 90, no 80%, me dá a porcentagem de novo de quanto você vai entender a partir de agora. Tá bom? Eu quero saber aqui. Vamos lá. You see now, I would date this girl. She's cute. She's outdoorsy. A person who likes to spend time in the open air. She's outdoorsy. Hey, I got a question. If you had to pick one of us to date, who would it be? If you had to pick one of us to date, who would it be? I don't know. Me neither. Rachel. E aí, galera? Eu quero que você coloque a porcentagem aqui agora de quanto que tu entendeu. Tipo assim, quanto que tá indo isso aqui? Pô, legal, ó. Tivemos vários 100%. Que sensacional! Pô, isso é bom demais. Isso é bom demais, bom demais, bom demais. Ó, legal, legal, hein? A galera tá indo bem. Thaís, Thalita, Stefferson também tá fluindo. Deu pra pegar 100%. Me conta aí, hein? William, deu pra pegar 100% também? Quero saber aqui, ó, 90%, Andressa. Pô, já melhorou, hein, Andressa? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Show de bola, show de bola. Vamos lá. Aí a menina responde, né, pra ele, fala Rachel, né? Então ela fala que ela namoraria a Rachel aqui, basicamente, né? Tipo. Aí ela só pergunta, né? Tipo, what? Tipo, o quê? I don't know. Aí ela meio que faz um papel, né? Tipo, I don't know, tipo. Que ela viu que pegou mal ali o negócio, né? Quando ela falou Rachel, né? Aí a outra falou meio errado pra ela, aí ela falou, eu não sei também, não, entendeu? Ó, vamos voltar. I don't know. Me neither. Rachel. I don't know. O legal é que eles estão com uma revista da Playboy ali, né? Achei sensacional. Hey, you guys. Hey. Forma. Ó, o Júlio prestou atenção também.
Eu prestei atenção agora também, Júlio. Eu tava estudando esse vídeo, eu não tinha prestado atenção. Agora que eu prestei também. Uma forma super formal, ou informal, no caso, de você cumprimentar, tá bom? Ah, how are you? Tá, funciona também, mas hey you guys, né? Guys significa pessoal. E aí, galera? E aí, pessoal? Hey guys, tá? Então, guys, ele dá essa ideia de pessoal. Oh, don't you guys look cute? Don't you guys look cute? Vou dar um contexto aqui para essa frase, ó. You guys make such a cute couple. Essas duas, ela fala rápido aqui que é uma desgraça, né? Essa última frase aqui, Deus do céu. Mas vamos lá, mais uma vez aqui para você poder ouvir. Oh, don't you guys look cute? You guys make such a cute couple. Ó, porcentagem aqui agora, galera. Quanto vocês entenderam aqui? Eu vou dar play mais uma vez, porque aqui ela fala, cara, desgraçando, fala rápido demais. Mas eu quero saber quantos porcentagens. Seja muito sincero, tá? Muito sincero com o que você pegou. Hey, you guys. Hey. Oh, don't you guys look cute? You guys make such a cute couple. Ó, nossa, desceu, aqui foi ladeira abaixo, né? Tá, 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 tá. Porque ela fala muito rápido aqui, cara. Ela fala muito rápido, assim, é bem complexo mesmo essa parte aqui. Mas vamos lá, vamos por partes, vamos por partes. You guys look cute. Ela teve lá o cumprimento, né? E aí ela fala isso aqui, olha. Don't you guys look cute? Essa última foi a mais, né? Eu imaginei, gente, eu imaginei. Como é que você traduziria essa parte aqui, olha? Don't you guys look cute? Vamos lá, eu quero que você tente colocar no chat aqui agora como você tentaria traduzir. Gente, eu tô falando demais aqui, ó. Minha boca já tá seca de novo. Meu Deus. Don't you guys look cute? Vou pegar aqui a palavra look, porque muitas das vezes a gente pode pensar em look com a ideia de olhar, né? Ah, look this, look that, look the microphone, né? Look as coisas, né? E também tem o look que a gente usa mais no português com a ideia de roupa, né? Ah, qual é o seu look hoje, Rebeca? Como é que você vai de qual é o seu look hoje? Então a gente pensa muito nessa ideia de look. Só que o look também ele pode ter uma outra tradução que ele vai dar a ideia de parecer. Parecer. Nossa, muito próximo, Nilo, muito próximo. Então, olha só, don't, acho que todo mundo conhece que o don't significa não, correto? E aí, isso aqui que eu acho muito legal, porque muitas vezes o inglês a gente não consegue traduzir ao pé da letra. E aí isso dá uma quebrada nas nossas pernas, tá bom? Eu acho que é por isso que a galera, tipo, caiu agora, né, para 20, para 40%. Por quê? Se eu fosse traduzir ao pé da letra, ó, o don't significa não. Então eu traduziria: não, você, galera, parece fofa. Porra, irmão, não dá. Não conecta aqui, ó. Cadê a conexão? Não conecta nada. Então, por isso que a gente tem que ter, muitas das vezes, eu costumo dizer que a gente tem que precisar ter a mente muito aberta para o inglês. Porque a gente, às vezes, precisa tentar entender o contexto e tentar entender ali com as palavras o que ela tá querendo falar. Entendeu? Então, aqui, olha. A tradução meio que português aqui, né? Nossa, aqui, ó, todo mundo pegou a ideia. Então seria mais ou menos o tipo, nossa, vocês parecem fofas, sabe? Tipo, vocês não parecem fofas? Então, é quase que uma entonaçãozinha de pergunta ali, né? Tipo, ah, eu vi ali, nossa, vocês não parecem fofas, né? Tipo, e aí, por isso que eu falei, tem o contexto da outra frase para poder conectar isso aqui. Mas essa tradução seria basicamente, vocês não parecem fofas? Né? Então eu pego, olha, vocês, né, you guys, não parecem fofas, né? Tipo, não parecem fofas. Outro detalhe aqui também muito importante, ela usou aqui o you guys. Vocês já pegaram, traduziram aqui a ideia de vocês, mas por que ela usou meio que essa ideia do you guys? Eu usei bastante isso também quando eu estava em Israel. Porque a palavra you, ela pode significar tanto você quanto vocês. Gente, mas se tem um negócio que eu tenho ódio no inglês, é isso aqui. Pô, gente, custava botar um plural? Pô, não custava, irmão. Bota um yous, sei lá, envia qualquer coisa, né? Pô, mas o you, ele significa tanto você quanto vocês. Aí quando tu quer falar você, tipo, no meio de uma galera, ou tá falando vocês, como é que tu vai saber quem é? Pô, não sei. Pô, isso quebrava a minha firma, quebrava minhas pernas demais. Então,
Quando tu quer falar, por exemplo, você tá no meio de um pessoal, você quer falar you para uma pessoa específica, para você, pô, tu vai apontar para a pessoa, fala you, Marcelo, you, Nilo, né? É o que eu usar, é o que eu uso, né? Mas quando eu tô falando do pessoal, da galera, eu uso exatamente o que ela falou. You guys, para dar essa ideia de pessoais, tá bom? Nilo, exatamente. O your é o seu e o sua, é o possessivo, entendeu? Então, não fizeram plural, Nilo. Eu fiquei bem chateado com isso. Né? Passei por situações onde tinha um grupo, eu queria separar, ou queria falar com todo mundo. Mas eu perguntei até pra galera lá, eu falei, gente, mas como é que usa aqui, né? You, como é que eu sei? Aí a galera me deu essa dica. Bota o guys na frente, entendeu? Ou you people. Eu preferi o guys. Acho que o guys faz mais sentido, tá? Nilo, quer falar? Pode falar. Não, não. Show? Ó, então, don't you guys look cute? Look cute. Aí vamos pra próxima frase. Cute. You guys make such a cute couple. Ó, kiss me such a cute couple. Nossa, ela fala bem assim, né? Kiss me such a cute couple. Nossa senhora, tá com pressa de quê, mulher? Pelo amor de Deus, acabou de chegar. Então, vamos por partes aqui, né? Guess you made such a cute couple. Guess you made such a cute couple. Então, vamos lá. Vamos lá. Palavra aqui, ó. Primeira palavra, essa palavra made que eu queria bater, porque lembrando lá dos verbos, né? A gente falou de verbos no presente, falou de verbos no passado. Eu queria lembrar de make, presente, e made no passado, tá bom? Make vai dar a ideia de fazer, de fabricado, de ser feito, de, né? Coisas assim. Provavelmente você já viu muita coisa escrito made in China, né? Ou made in Taiwan. Agora tá bem comum, né? Vindo do Quem é Taiwan. você? É, Made Então, Cute o Couple. made, ele dá essa ideia de fabricado. Então, quando está escrito made in China, foi fabricado na China, né? Então, veio de lá, basicamente. Então, esse make é o presente de fazer, fabricar, e o made é o passado, fazer, fabricado, tá bom? Guess. Esse guess, a gente pode usar ele de duas formas, né? Guess, ele pode dar a ideia de adivinhar. Uhum. Ó, perfeito, Nilo. E também a gente pode usar a ideia de expressar opinião, Couple. da ideia de eu acho. E aí, cadê a Rebeca? Rebeca, tá comigo? A gente bate Tô muito. por aqui. Tá aqui? A gente bate muito, por exemplo, aqui na questão do oração com sujeito, Rebeca. Eu falei para você, e aí é uma linha gramatical, aquilo que eu expliquei, né? É uma linha ali da gramática. Mas perceba, ela falou aqui, esse guess you made such a cute couple. Esse guess aqui seria a ideia de eu acho, de trazer uma opinião. Mas perceba que não tem o I, Sim. não tem o sujeito. Eu acabei de perceber isso que você falou, minha atenção. Eu falei, "Ih, ele vai falar de sujeito. Não tem ali, ele não tá ali, verdade. Não tem, Na hora. não tem o sujeito. Mas assim, a frase está errada, gramaticalmente, Rebeca, poderia dizer. Mas perceba, por isso que essa série ela é muito legal, porque ela foge da gramática. Ela traz essa pegada mais do dia a dia. Então, Rebeca, no dia a dia, cara, se for falar, poxa, tá tranquilo, sabe? Tipo, as pessoas vão entender. É você que tá falando, sabe? Sim, Então, então aqui no You, que você falou que o You não tem, né, o plural, então ela acha que elas fazem um casal fofo, algo assim. perfeito, exatamente. Perceba que antes ela falou do you guys e agora ela só fala só o you. Isso. Ela continua falando com o pessoal ainda, entendeu? Porque ela Ah, tá. tá. Porque E o aqui made, também, né? Então Rebeca, é elas que eles fazem. falam com Perfeito. couple no final. Couple significa casal. Então, tipo, o you made such a cute couple. Vocês fazem. Essa palavra such aqui, eu acho essa uma palavra muito difícil de ser traduzida. Muito, muito difícil. Porque eu normalmente traduzo ela com a ideia de tão. Tão. Então, na minha cabeça, fez super sentido eu traduzir a palavra such. Ó, a gente não pronuncia suck, tá? É such. Such. Então, na minha cabeça, fez muito sentido eu traduzir essa palavra com uma ideia de tão, tá bom? Como é que eu vou traduzir essa frase aqui? Eu acho que vocês formam um casal tão fofo, sabe? Tipo, tão de muito. Nossa, eu acho que vocês formam um casal tão fofo. Olha só,
Como é que faz sentido? E olha só, perceba como a gente não, às vezes a gente pega o inglês, e a gente não fala na ordem, né? Tipo, nossa, eu acho você faz tão um fofo casal, né? Não tem como. Então, por isso que eu falo que a gente tem que estar com a mente muito aberta com relação a isso, tá? Toma cuidado, porque muitas vezes a ordem ela inverte, né, no inglês, né? A gente já bateu um pouco sobre essa ideia de inversão de ordem, porque eu falo que a característica ela tem que vir na frente, né? Então, por exemplo, o casal, qual é a característica do casal que ela tá dando aqui? Ser fofo. Então, esse fofo vem na frente, né? Então, aqui a regra ela se mantém, mas a gente tem que tomar cuidado muitas vezes com esse alinhamento de frases, tá? Então, I guess you made such a cute couple. Então, cara, eu acho que vocês fazem um casal tão fofo, sabe? Então aqui essa é a frase. Mas vamos lá, vamos ouvir aqui a Marco, completo para a gente poder ter essa noção. Marco, Pode falar, Nilo. couple pode ser dupla também ou é só casal? Nossa, boa, né? Porque o que Normal, que acontece? pode falar. Eu tinha um jogo que era Couple, o nome dele. E Aham. aí jogava de dupla. E aí na minha cabeça Couple era dupla, era dois, era, enfim, casal também, né? Mas Cara, na minha peguei, cabeça era peguei, uma dupla. peguei. Então, perfeito, cara. Não, eu fui até dar um Google aqui agora, rapidinho, só para poder ter certeza. Mas o couple, ele vai dar essa ideia de casal dupla. Casal dupla. Tá mais atrelado ali à ideia de casal dupla, entendeu? Uhum, Show. beleza. Vamos lá, vamos ouvir agora esse pedaço aqui agora que a gente acabou de ver. E aí eu quero saber de vocês se a porcentagem aumentou ou não, né? Pode acontecer também. Vamos lá, me diz aí. Hey, you guys. Hey! Oh, don't you guys look cute? You guys make such a cute couple. E aí, galera, qual foi a porcentagem agora aqui? Qual foi a porcentagem? Melhorou? Não, 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 tipo, com a legenda ali eu acho que facilita um pouco mais, né? O listening ainda tá um pouco difícil. Me conta aí. Qual foi a porcentagem de vocês agora para poder entender? Vou dar play aqui mais uma vez. Oh, don't you guys look cute? You guys make such a cute couple. Mas aqui, couple. Nossa senhora, só dá pra ouvir o couple no final, gente. É realmente bem difícil. Sem a legenda é impossível de entender. Bia, sem a legenda o negócio fica tenso, não fica? Você é doido, cara. Ela fala muito rápido. Mas assim, algumas frases acabam saindo rápido, outras frases, tipo, saem mais devagar. Desculpa, saem mais devagar. Isso é super comum, tá bom? Mas vamos lá, ó. Olha só o que eu falei pra você, Júnior. Pergunta rapidinho, que você tinha dito que Pode quando a falar. frase termina numa vogal e aí começa numa consoante, eles vão emendando meio que os sons. É Perfeito. por causa disso que ela fala tão rápido essa frase, porque existe essa ordem nessa frase de consoante e vogal, consoante e vogal. Cara, o Y ele é considerado uma consoante no inglês, né? Não sei no português, mas no inglês. Mas, por exemplo, aí terminam-se em vogais e depois é uma consoante. Ou isso só se aplica quando se termina numa consoante e começa numa vogal. Ah, perfeito. Quando termina, normalmente, na maior parte das vezes, termina em consoante e começa em vogal. Quando a palavra ela termina com consoante e a outra começa em vogal. Aí você tende a juntar. Mas aí, Rebeca, vai depender também, por exemplo, se na maioria das vezes é exatamente só isso, tá? Mas aí tem uns casos que, tipo, pô, não conecta, né? E aí você não tem como fazer. Mas na maioria dos casos, Rebeca, é quando uma palavra termina com consoante e começa com vogal. Aqui, eu vou Entendi. falar pra Então, ao você, contrário, não se aplica. eu vou falar pra você que ela nem fala, tipo, ela nem junta tudo. A desgraçada só fala rápido mesmo. Eu vou dar. Ela fala rápido até na dublagem. Ela fala muito rápido. Ela fala rápido no dublado também? Ela fala muito rápido. Cara, eu vou tentar. Eu não lembro como é que é a velocidade de reprodução aqui. Velocidade de reprodução. É porque eu não lembro como é que Aí ele vai diminuir. Eu tava tentando aqui trazer. Eu não lembro como é que essa bosta aqui. Eu não sei se dá pra fazer aqui nesse vídeo. Mas eu queria diminuir, mas não consegui. Porque aí você vai ver que ela fala as palavras, só que ela fala muito rápido. Guys? Hey! Saco, Oh, perfeito. don't you guys look cute? Eu tenho uma pergunta só para não abrir You o guys make such a cute microfone couple. mais. Pode falar. Dá pra trocar o guess por I think? Tipo, eu pensei, tipo, eu imagino que vocês fazem. Eu, particularmente, Rebeca, usaria muito mais o I think do que I guess, tá? Mas aí, Perfeito. É por porque é a exemplo, primeira vez que eu vejo guess. o guess nessa ideia, né, de pensar, né? Isso. Então, o guess, ele pode dar a ideia de adivinhar, como eu disse, né? Mas também essa ideia de pensar. Tipo, eu acho, de trazer opinião, sabe?
Entendi, obrigada. A Brenda colocou: minha dicção não me permite falar rápido nem português. Brenda, é caótico o negócio, né? É caótico o negócio. Mas vamos lá, pessoal. Eu quero agora. Coloquei do zero, mais uma vez, só pra gente fechar aqui, ó. E aí, Júnior, aquilo que eu tava falando, olha só, a gente pegou, Júnior, 38 segundos de vídeo e foi 1 hora de aula, né? E olha a quantidade de conteúdo, hein? Não foi, tipo, pouco conteúdo que a gente viu aqui, não. Foi coisa pra caramba. Então, assim, essa é uma série muito rica. Muito rica mesmo. Mas vamos lá, vamos fechar com chave de ouro e depois eu vou dar as dicas de como assistir as séries, tá bom? Bora lá. You see now, I would date this girl. She's cute. She's outdoorsy. A person who likes to spend time in the open air. She's outdoorsy. Hey, I got a question. If you had to pick one of us to date, who would it be? If you had to pick one of us to date, who would it be? I don't know. Me neither. Rachel. What? I don't know. Hey, you guys. Hey. Oh, don't you guys look cute? You guys make such a cute couple. E aí, pessoal? Me conta aí agora, esses 40 segundos que a gente fez aqui agora de aula assistindo Friends, melhorou um pouco? Vocês conseguiram aprender mais coisas? Foi rico para vocês esses 40 segundos de conteúdo? Eu só quero saber disso. Se, tipo, deu para desenvolver, deu para mostrar assim que, tipo, pô, é uma série que você não tem muita paixão, mas pensa que você está estudando, entendeu? E aí é melhor do que ficar com a cara no livro, né? É assistir série. Eu acho, pelo menos, né? Por mais que seja uma série que você não tenha tanto paixão, mas acho que é muito legal, né? Cara, a gente pegou simplesmente só 40 segundos. Esse pedacinho aqui tem 4 minutos. E, gente, eles trazem muitas expressões legais. Eles trazem muitas ideias, sabe? Tipo, assim, eu super recomendo vocês de assistirem depois. Eu vou deixar o link desse episódio que eu assisti, que a gente fez aqui agora, lá no nosso grupo, tá? Para vocês depois consumirem. Cara, eu, assim, super highly recomendo vocês de assistirem, tá bom? Mas vamos lá, deixa eu bater agora na tecla, deixa eu olhar aqui agora para vocês e pra gente poder fechar aqui, ó. Pronto, agora eu voltei aqui. E aí eu quero falar um pouco agora sobre essa ideia, muitas vezes, da gente assistir série, da gente assistir filmes em inglês, que muitas vezes é muito complicado para quem tá começando, né? E para quem, tipo, já tem uma base ali legal. Primeiro ponto que eu sempre bato, tá bom? Você precisa sempre se desafiar. Então, o desafio é sempre muito importante. Porque muitas vezes eu não posso falar com a ideia, tipo, vai na sua confiança. Porque muitas vezes a pessoa tem uma autoestima muito baixa com relação ao que ela sabe de inglês e ela acha que ela não é capaz, mas ela é muito capaz, tá? Então, aqui eu tô falando isso aqui para todo mundo, tá? Então, acho que o primeiro ponto, se você está começando do básico, se você não tem o costume de assistir coisas em inglês, a primeira ideia é o seguinte: você precisa se familiarizar. E aí, como é que a gente faz para a gente poder se familiarizar? A gente começa assistindo, por exemplo, um Friends desse em inglês, só que aí a gente coloca a nossa legenda em português. Por quê? Porque por mais complicado que seja ali, você está começando a familiarizar o seu ouvido, a ouvir as coisas em inglês. Só que aí você não vai ficar tão perdido. Por quê? Porque você está vendo ali a nossa legenda em português. Então você consegue ter uma base muito melhor para você poder interpretar, para você poder entender, para as coisas começarem a fazer muito mais sentido. Tá bom? Pô, Marcos, eu já faço isso, eu já tenho uma base muito legal, mas eu sinto que eu tenho muito pouco vocabulário, às vezes, sabe? Tipo, me falta ali, poxa, eu não consigo entender muitas vezes o que a pessoa fala de expressão. E aí, o que que eu super indico nesse caso? Você fazer o reverso. Você colocar a série em português e você colocar a legenda em inglês. Porque a partir daí você vai começar a ler e vai falar, pô, então se ela quer falar que ela tá dando em cima de fulano, ela vai usar essa expressão. Calma aí, vou pausar para anotar. Então é uma forma de você estudar que você consegue facilitar muito e aprender expressões diferentes, sabe? Porque muitas vezes se você ouvir aquela expressão e ouvir a pessoa falando inglês, tu não vai entender o que ela tá realmente querendo falar. Então, mas se tu ouve português e tá lendo ali a legenda em inglês, pô, calma aí, vou pausar. Cara, gostei dessa expressão que ela usou. Entendeu? Por exemplo, igual a Rebeca aqui, né? Pô, usei o I guess. Pô, foi a primeira vez que eu ouvi o I guess dessa forma. Então você tá aprendendo ali coisas diferentes. Então, duas formas de você aprender, de você assistir séries em inglês,
tá bom? Para dois objetivos diferentes, dois tipos de objetivos diferentes, tá bom? Próximo é o seguinte: é você assistir em inglês com legenda em inglês, igual a gente estava fazendo aqui. Cara, isso aqui é um baita desafio. Então, eu não recomendo para quem está começando agora fazer isso de cara, sabe? Ah, não, vou botar a série em inglês com legenda em inglês e vai entrar na minha cabeça por inércia. Cara, isso não vai acontecer, tá? Então, a gente precisa ir gradualmente. Gradualmente é o mais importante. Poxa, de vez em quando você pegar uma série em inglês com legenda em inglês para você fazer um teste de nível, sabe? No sentido, pô, Rebeca, cara, 10 minutinhos, pega um episódiozinho, vai lá, assiste em inglês com legenda em inglês, vê o quanto de conteúdo tu consegue tirar, pô. Vai lá, faz esse teste. É um teste, sabe? Mas não que ela agora, a partir de agora, sempre ela vai fazer só isso, sabe? Isso é uma questão de nível, você precisa ter essa noção, mas esse desafio de você assistir ali em inglês, com legenda em inglês, eu aconselho você fazer pelo menos uma vez por semana, sabe? Se você já está consumindo conteúdos em inglês, se você já tem uma base legal, faça esse desafio de assistir em inglês, com legenda em inglês, uma vez por semana, tá bom? Galera, alguma dúvida aqui? Nilo tinha me mandado mensagem aqui? Pode falar, Nilo. Oi, Marcos. É só para dar o meu depoimento, o meu testemunho. Por favor. Veja, veja, sábado, eu estava aqui em casa e aí, enfim, resolvi pegar meu material para começar a estudar. E aí eu pensei, eu já fiz todas essas técnicas que você falou aí, de Perfeito. legenda em português, com inglês, enfim. Duplo. Aham. E aí, sábado, eu resolvi assistir uma nova série, o nome é Apocalipse 5, para quem quiser assistir, é muito boa, muito fácil de entender. E aí eu falei, eu pensei o quê? Eu vou assistir em inglês, com a legenda em inglês. Uhum. Porque, enfim, eu quero testar, né? Quer fazer esse E desafio? pasme, eu tô no quinto episódio e eu não precisei em nenhum momento colocar a legenda em português ou colocar dublado, porque eu consegui entender tudo. Que Tipo, sensação. antes pra mim soava como um árabe. Era um ruído no meu ouvido, eu não conseguia entender. E agora, depois dessas aulas, né, enfim, depois Pô, que de tudo sensacional. isso, agora eu consigo dar risada porque eu entendi o que eles estavam falando. Pô, isso é libertador demais, cara. Nossa, você é louco. Muito bom, Nossa, isso é obrigado. muito libertador. Cara, parabéns, parabéns, Nilo, parabéns. E aí, eu acho que o que advém da gente trazer dessa questão do Nilo é o seguinte, cara, antes ele assistiu com legenda em inglês, antes ela assistiu com legenda em português, então ele praticou, ele passou por todos esses processos para depois ele chegar nesse nível. Então, o que a gente consegue tirar, cara, é que a prática, ela é sempre o mais importante de todos. Tá bom? Gente, E pode só falar. para finalizar, Pode e por falar. mais que eu não entenda tudo, o contexto faz com que a gente entenda, né? Então, Perfeito. a gente vai Perfeito. Acho unindo que foi ali. exatamente esse exemplo aqui que a gente teve na série, né? Tipo, a questão do Sim. Minider, uma questão de contexto, a gente consegue entender, né? A gente consegue ter Uhum. uma base, né? O importante é isso, Nilo, é você conseguir fazer essa leitura de contexto, sabe? Isso realmente faz toda a diferença. Perfeito, perfeito. Galera, mais alguma dúvida aqui? Tudo certo? Tudo bem? Pode ligar o microfone, qualquer coisa. Show? Então maravilhoso, então maravilhoso. Pessoal, mais uma vez, foi um prazer imenso, inenarrável estar aqui com todos vocês, de verdade. Muito obrigado para todo mundo que ficou aqui até agora, né? A gente passou um pouquinho do horário, né? Mas tá tudo certo. A aula foi muito gostosa, muito maravilhosa. Deem dicas lá no grupo sobre tipos de série que vocês querem para a gente poder trazer, tá bom? Eu posso procurar depois mais sobre tipos de aulas que vocês querem, gente. Isso para mim é sempre importante, tá bom? A gente está sempre discutindo, batendo um pouco dessas teclas. Então, os temas que vocês quiserem, pode jogar lá no grupo que a gente vai estar sempre caçando para botar para votação. Perfeito? Uma ótima noite para todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima, galera.